Muito bem, são 7 horas e 51 minutos em Campos, estamos de volta com o Folha no Ar. Seja bem-vindo, bem-vinda, para você que está chegando agora, para quem está conosco aí, muito bom dia, ótima sexta-feira. E o programa Folha no Ar de hoje tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, e também Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Bom, nós já falamos sobre a ausência do Rodrigo Maia, vamos então direto aos temas que foram pré-pautados aqui para que a gente pudesse analisar, comentar e você formar a sua opinião. Vamos falar sobre as contas do Rafael que foram reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, como é que é o impacto disso, qual vai ser o efeito, como é que vai ser agora, né, o próximo passo de cada momento, né, que a gente tem acompanhado, toda a cobertura feita pelo Grupo Folha da Manhã de Comunicação, pelo Arnaldo Neto, no seu blog, pelo Aloysio também, aqui comentando com a gente na rádio. Vamos falar sobre as câmaras de Campos São da Barra e aí a crítica a Carla Machado. Eu vou fazer o seguinte, vou convidar o Arnaldo Neto para fazer a gentileza, como o Aloysio falou ontem, e a gente falava aqui também, ele que fez todo o apanhado, toda a cobertura desta notícia, passou em primeira mão também aquela informação sobre as contas da Rosinha, sobre o que informaram, né, se a aprovação das contas não é de fato a aprovação das contas, e sim a retirada de uma multa, enfim. Como é que fica essa situação e como é que foi aí recebida pelo Rafael, pelo grupo, essa reprovação também dessas contas? Meu caro Arnaldo, gostaria que você comentasse sobre esses fatos aí. Vamos lá, primeiro foi meio que surpresa para a gente, meio que a gente acompanha as pautas do TCE previamente. Por exemplo, quando a ponte entrou em pauta, a gente anuncia previamente que vai entrar em pauta, mas essa pauta especial pegou a gente um pouco de surpresa, né? Vamos tentar confirmar a informação junto ao TCE, mas o TCE, por unanimidade, colocou que Rafael teve algumas 5 irregularidades, 19 impropriedades na prestação de contas de governo de 2020. Falávamos no bloco anterior um ano atípico de pandemia, com perdas consideráveis nas receitas de royalties e participações especiais, inclusive com PEs zeradas, né? Então, um ano totalmente atípico. As contas de Rafael de 17, 18 e 19 foram aprovadas, embora não foi a primeira vez que as contas chegaram ao plenário do Tribunal de Contas com parecer contrário do Ministério Público de Contas e da Corte e da equipe técnica da Corte de Contas. Só que entre esses pareceres e a votação existia ali um espaço para que a Prefeitura apresentasse suas alegações e todas elas foram regularizadas nos anos de 17, 18 e 19. No ano de 2020, não tendo essa oportunidade de ser o gestor da Prefeitura, enquanto as contas do ano anterior estavam sendo julgadas, já que Rafael não foi reeleito, o prefeito Vladimir, ele alega que a Prefeitura passou dados equivocados, a gestão do Vladimir passou dados equivocados ao TCE, que não conseguiu ali regularizar essa situação. Eu costumo dizer que impacto na vida da população com a reprovação das contas, ele não existe, né? Um impacto direto a partir de agora com a reprovação das contas. O que existe é um certo atestado de que o dinheiro público foi mal administrado no ano anterior. O TCE dá essa avaliação, mas cabe ressaltar que o TCE recomenda uma reprovação das contas e essas contas são encaminhadas à Câmara, que é o órgão responsável por julgar as contas do gestor. Cabe abrir aqui um parêntese, que eu falei que é uma novidade, é que a Câmara de Campos tem as contas da Rosinha de 2016 em aberto. Essas contas foram julgadas pelo TCE, analisadas pelo TCE, e o TCE deu um parecer contrário à aprovação. Esse parecer foi enviado à Câmara, a comissão analisou esse parecer do TCE, rejeitou as contas, ou seja, seguiu o parecer. Essa decisão da comissão passa ao plenário, é uma segunda etapa, vem do TCE, passa pela Comissão de Finanças e Orçamento, foi ao plenário, o plenário também seguiu a recomendação do TCE e reprovou as contas de Rosinha, isso lá em 2018.
Agora, em 2021, a nova legislatura anulou todos os atos. A Luísa até falava sobre isso, que muitos juristas contestam, né? O Carlos Alexandre, por exemplo, e muitos outros contestam se esse seria o caminho para a anulação dessa reprovação das contas, se isso não deveria acontecer por vias judiciais e não no próprio legislativo, a atual legislatura revendo um ato da decisão anterior. E essas contas estão na gaveta do presidente da Câmara, na gaveta de Fábio Ribeiro, por um simples motivo. O governo não tem votos para aprovar essas contas de Rosinha. Precisa de 17 votos para aprovar essas contas de Rosinha, e o número de votos da base ali fica entre 11 e 14, dependendo da pauta. O que é uma outra coisa que a gente vai comentar um pouquinho lá na frente também. Então, isso não entra em pauta. Agora, para reprovar as contas de Rafael, são necessários apenas, nem a maioria simples ali, são 9 votos você consegue reprovar as contas do prefeito Rafael Diniz. E a Câmara não precisa, e aí que é a grande novidade, né? Porque, em tese, a gente imagina o quê? Que tem que respeitar a cronologia, que a Câmara deveria votar primeiro as contas de Rosinha, que são referentes ao ano de 2016, para depois votar as de Rafael, referente ao ano de 2020. Mas, pela regra, pelo regimento da Casa, e eu pesquisei, inclusive, em fontes ligadas ao Tribunal de Contas da União, para entender se tinha necessidade ou não de você colocar essa cronologia na hora de votação, não tem. Então, em tese, as contas de Rafael de 2020, com parecer pela reprovação do TCE, podem ir ao plenário da Câmara antes mesmo de uma decisão quanto às contas de Rosinha de 2016. Isso implica em quê, na prática? Implica na possível inelegibilidade de Rafael. Como nós estamos com um grupo de opositor ao grupo de Rafael, que é o grupo do Vladimir, com maioria na Câmara, isso pode acontecer, já que quem é o responsável pela pauta, é o presidente Fábio Ribeiro, com quem vou tentar falar mais tarde para trazer essas novidades sobre essa cronologia aí da Câmara na edição de amanhã da Folha. Deixa eu trazer o Aloysio também, é claro, evidente, nesse assunto. E você comentava, né, Aloysio, ainda ontem, né, nós recebemos essa semana o ex-prefeito Sérgio Mendes, e ele ressaltava aqui num dado momento de que o Rafael poderia ter vários erros, cometido vários erros, mas era, né, uma administração honesta. E agora, com a reprovação dessas contas, o que muda nisso tudo aí, Aloysio? E principalmente nesse cenário todo, né? Mas eu queria começar a comentar isso. Lógico que a Arnaldo está cobrindo, tem muito mais informações. O jornalista está com uma pauta, né? Ele está pleno de conhecimento da pauta. Então, desde que ele começou a cobrir, e está cobrindo muito bem, como elogiei aqui ontem, vou elogiar hoje, apesar do furo aí de Rodrigo Maia, mas foi um bom trabalho. A Arnaldo falou uma coisa que eu queria comentar inicialmente, que a Arnaldo falou que o grupo garotista comemora, o verbo que ele usou, comemora, e não está faltando com a verdade. Comemora a indicação do TCE pela reprovação das contas de Rafael. Acho que isso é revelador, né? Se você comemora um indício de desonestidade do seu adversário, você implicitamente está dizendo que o meu adversário é tão desonesto quanto eu. Então, se for isso, eu acho que os garotistas deviam botar um pouco a mão na consciência e ver o que estão revelando quando eles comemoram a suposta desonestidade de um adversário político, né? E, sinceramente, não vou entrar no mérito das contas, a Arnaldo já falou aí, acho que também, mesmo o Arnaldo está apurando, é difícil ter sua opinião sobre isso. Você tem que ser especialista em administração pública, em contabilidade, jurista, para poder ter juízo de valor. Merecia, não merecia, porque, né? Fato é que foi recomendada a reprovação, foi unanimidade, e o TCE, depois que passou por aquela operação Quinto do Ouro,
ele foi saneado, né? Ele foi saneado. Agora, realmente, como o Arnaldo colocou, não vou dizer que chega a ser estranho, mas é inusual que não ter essa pauta não tenha sido adiantada. Geralmente né? Aí eu fiquei gerando muita especulação. Rodou nas redes sociais, por exemplo, um vídeo eu vi em algum lugar. Hoje em dia você vê as coisas e nem lembra nem onde foi, né? Mas eu vi um vídeo quando ainda se especulava, e Arnaldo, aqui, o principal trabalho de Arnaldo não foi nem noticiar a indicação para reprovação das contas de Rafael. Teve gente na mídia de campos de petições. Acho que o grande trabalho de Arnaldo foi quando o grupo garotista começou a dizer que no mesmo dia as contas de Rafael tinham tido a indicação, a reprovação recomendada, e as contas de Rosinha teriam sido aprovadas. Eu me lembro que eu dormi muito cedo, de quarta para quinta. Bati o telefone, que horas era aquilo? Não, eram 9 horas. Era mais cedo, era quase 8. Eu dormi bem cedo. E o telefone era Arnaldo, meio grog e tal, ele falando que... Você viu aí? Eu falei, não estou vendo nada, estou dormindo. Não, porque as contas de Rosinha estão dando que foram aprovadas e não foram. Só um dos fatores que levou para reprovação foi sanado, um deles, mas são vários outros. É um salário de Chicão, que ele precisa pago a mais e tal, e uma multa gerada por conta disso, essa multa teria sido anulada. E esse único detalhe, que as contas de Rosinha foram reprovadas com várias coisas, né? Várias coisas. Esse único detalhe teria sido sanado. Mas não isso não mudaria o relatório do TCE para indicar a aprovação. Não, continua indicando a reprovação. Mas fica isso na cabeça, até porque Arnaldo me acordou para falar isso. E eu vi circulando um vídeo, e quero crer que naquele momento, quer dizer, isso foi na noite de... Hoje é sexta-feira, na noite de quarta-feira. E quando eu acordei e tal, fui fazer programa com você, entrevistamos o menino, o Danilo Barreto, ontem, né? E no correr do dia eu vi um vídeo, e que era da Câmara Municipal de Campos, né, que tinha sido da noite anterior, quando ainda estava se divulgando que no mesmo dia o TCE indicou a reprovação de Rafael e teria mudado para indicar a aprovação de Rosinho, que não era verdade. Como Arnaldo, a revelação de Arnaldo foi a que revelou isso. Vi um vídeo do vereador Marquinhos Bacelar, ainda dando corretamente a indicação, a reprovação de Rafael, mas ainda dando informação equivocada que no mesmo dia teria mudado o parecer das contas de Rosinho, que Arnaldo revelou que não é verdade. Ele falou da Câmara que é dar milho para égua, e está entrando milho. Rapaz, eu acho o seguinte, se eu for fazer uma acusação dessa contra o Tribunal de Contas do Estado, que o irmão dele, o deputado Rodrigo Bacelar, e hoje secretário de governo, conhece muito bem, ele vai ter muita certeza do que está falando, para não ser, no mínimo, para usar um adjetivo brando, leviano, né? Para não ser leviano. E até usou uma frase de Feijó, sem dar crédito, política só falta boi voar. A frase é de Feijó. Então, como diria Lula, menos, né? Menos. É preciso muito. Essa coisa de internet hoje. Ela... Não, mas não foi na internet, não, foi na tribuna do Foi na tribuna. Não, sim, não, mas é o que eu ia dizer. A fonte dele talvez tenha sido, né?
internet, algum grupo, alguma coisa, cara, tem que pesquisar. Não, veja bem, ainda que fosse verdade, o que você não pode é atribuir isso. Ele fez o que o juiz da Alceni fez e custou uma suspensão de Alceni. Sim. Ele, sim. Em público, é até pior que o Alceni, porque o Alceni defende um grupo de WhatsApp, ele falou na tribuna da Câmara. Eu achei de uma responsabilidade atroz, mas enfim, cada um sabe de si, né? Olha, diante desse... desculpa, pois não, Luiz. Não, é isso. Diante desse fato, então, das contas do Rafael, eu tentei, e aí para trazer justamente aqui para a gente comentar, buscar algumas informações sobre procedimentos e até mesmo o que pode acontecer. Claro que ninguém tem bola de cristal aqui, a gente não tem o processo também em mãos, eu também não li o processo, li a cobertura do Arnaldo, e aí fica o seguinte: qual o próximo passo agora? Bom, fato, o tribunal rejeitou as contas de 2020, ele tem prazo para recorrer. Bom, quais são os caminhos pelo Tribunal de Contas e quais são os caminhos pela Câmara? Eu consigo imaginar aqui, Tribunal de Contas, ele vai ter que juntar documentos, né, mesmo com aquela equipe toda que ele alega, né, ter errado no envio dos documentos agora, né, de 2020, foi a equipe de 2021, já não era dele, enfim. Isso vai ser difícil. Porém, mais difícil vai ser na Câmara Municipal, porque para você votar a favor do Tribunal de Contas, é fato, você vai ali, pega o relatório lá, faz a votação favorável, segue o que o tribunal indicou. Muito bem. Agora, para quebrar esse tribunal, ele vai precisar de 2/3, que aí o número de vereador chega a 16, né? 2/3. 17, perdão. E tem um outro detalhe. Só que aí, um facilitador. Não precisa ter embasamento jurídico, embasamento técnico, para aprovar as contas do Rafael na Câmara Municipal. E aí, aprovando na Câmara Municipal, ele segue a vida normalmente, apesar, né, da indicação de reprovação do Tribunal de Contas. O que vocês acham dessa hipótese? É uma recomendação, como você falou, né? O TCE recomenda. O julgador, e é um julgamento político, isso é claro, é nítido isso, é um julgamento político na Câmara. Só esclarecer aqui, estou vendo um comentário do Maurício que ele não entendeu quando eu falei em relação que é a gestão atual que entregou os documentos para o parecer da gestão da gestão passada. É que a prestação de contas de 2020 é feita em 2021, já com a nova equipe da Prefeitura. Então, cabe à equipe de Vladimir responder aos questionamentos administrativos feitos à Prefeitura. Então, normalmente, o próximo prefeito... isso é quase que padrão, né? Rosinha reclamou da equipe de Rafael, Rafael agora da de Vladimir, nas outras cidades isso acontece também, é quase que um padrão. Mas os próximos passos, Nogueira, eu vejo como muito difícil. A Luiz comentava aqui, acho que no programa de ontem, que o grupo de Rafael não foi bem na disputa ao executivo e também na disputa ao legislativo. Do grupo de Rafael, acho que dois vereadores foram eleitos, o Fred Machado e o Rafael Twin, né? Somente esses dois foram eleitos. Então, para você construir aí uma base de 17, é muito difícil. Claro que ele vai ter o espaço para defesa no Tribunal de Contas ainda, ele vai recorrer ao Tribunal de Contas, tentando reverter lá no Tribunal de Contas, e depois ele vai poder se defender na própria Câmara. A Câmara vai abrir a oportunidade de defesa por escrito e sustentação oral. O Rafael vai poder ir à Câmara ou um representante seu fazer essa defesa. Mas é um caminho muito difícil essa reversão. Não vamos dizer que é impossível, que já usando aí a frase de política até boi pode voar, né? A Luiz falou aí que é a frase do Feijó, a gente já viu muita coisa mudar. Mas é um caminho difícil para o Rafael para tentar reverter esse parecer do TCE. Aloysio, segue esse caminho aí, você acha também... Porque tem outra questão, a maioria na Câmara já é difícil para quem está com poder, você imagina a maioria para quem está sem poder.
Veja bem, enquanto a aprovação e reprovação cabia ao TCE, não às câmaras, e durante o tempo foi assim, né, fechou, né? Então, a partir do momento que a decisão passou a ser das câmaras municipais, o TCE manteve no grande poder. Qual é? O seu parecer, para você, para um legislativo endossar o parecer, é maioria simples. Para um legislativo tomar uma decisão contra o parecer, são 2/3. Então, como a Arnaldo colocou, e eu coloquei ontem, um desempenho nas urnas muito ruim do governo Rafael, quer dizer, não só ele não se reelegeu, ele ficou em 4º lugar, quase foi ultrapassado por Natália, 5ª colocada, na primeira eleição, né? Isso depois de vir de uma eleição consagradora em 2016, mostra o quanto o capital político foi perdido, né? O quanto o julgamento popular do mandato foi negativo. Mas ele também, como o Arnaldo falou, eu havia dito ontem, ele elegeu muito poucos vereadores. Elegeu muito significativo, que foi Fred Machado. E Fred, embora seja amigo de Rafael, sabe que se elegeu a despeito do governo Rafael, não por conta dele, né? Mas Fred é um sujeito muito leal, extremamente leal. É um dos políticos mais leais que eu conheço, uma coisa rara. Tenho certeza que Fred vai ser o representante de Rafael para tentar angariar votos na Câmara, caso o TCE mantenha o parecer após as alegações de Rafael. Mas, assim, no mundo real, e por mais leal e querido que Fred seja, Fred foi um presidente do Legislativo muito gostado, muito respeitado. Eu concordo com o Arnaldo, acho quase impossível reverter, se o TCE mantiver o parecer. Tinha até Nildo Cardoso ali que se elegeu, né? Mas Nildo rompeu com o Rafael, saiu atirando antes do... Não foi? Exatamente. Talvez eles podem botar na conta Ábido ali. A Ábido acho que ainda foi mais um. Eu falei 2, talvez a Ábido se coloque na conta aí. Ábido mesmo. Agora, Rafael também esteve reunido com o Grupo Bacelar recentemente. Que aí tem lá o Igor, tem o Elim Naim, que nós falamos aqui, tem o próprio Marquinhos. Tem mais quem lá? Tem mais gente. Então, Matoso tem Matoso, tem lá o da farmácia. Marcione é sempre uma incógnita, né? Até nessas composições aí nessas composições do Código Tributário, a gente nunca sabia. E quando ele se posicionou, quando eu consegui falar com ele, e deu trabalho, acho que foi o vereador que eu mais tive dificuldade para falar dessa legislatura, mas também, fazendo aqui uma ressalva, passava por um problema de saúde na família, e aí a gente respeita, né? Foi o período que ele se afastou até do mandato, pediu licença de 15 dias, depois renovou por mais 15, o que é permitido pelo regimento interno da casa, enfim. Mas quando ele se posicionou junto com o governo, então a gente não sabe como que ele ficaria ali nessa composição. Tem vereadores do PDT também, Caio pode entrar nessa composição de alguma forma, como presidente do diretório regional, como o fez na questão do Código Tributário. Então, assim, tem jogo para ser jogado, mas é bem, bem complicado. Eu acho que se fosse uma maioria simples, talvez 2/3. Olha só, vamos combinar uma coisa para fechar esse assunto, passar para o próximo. Governo Vladimir, começo de governo, com a máquina na mão, não arruma 2/3 para aprovar as contas de Rosinha. Justamente. Rafael, fora do governo, vai arrumar 2/3? Foi o que Nogueira colocou, né? Nogueira, de uma forma, colocou isso também. Com poder. E as contas continuam. E aí que tá. Eu acho que o pulo do gato agora é a gente descobrir qual vai ser a posição da Câmara e vamos tentar isso para a edição de amanhã. Como que a Câmara vai se comportar? Vai colocar de Rafael antes de colocar de Rosinha? Porque aí fica muito claro que fica na gaveta enquanto não tiver voto. Só que tem uma coisa, ano que vem tem eleição da Câmara, e quem determina a pauta é o presidente da Câmara.
E se o próximo presidente não for do grupo de Vladimir, vai jogar logo as contas de Rosinha para colocar em votação? Tem muita coisa que pode movimentar aí. Depende, se for Elinho, não. Depende. Pode ser, Elinho pode ser, porque ele mesmo no parecer, ele votou, ele é da Comissão de Finanças e Orçamento e votou a favor. Mesmo antes de votar a favor, ele já declarou nesse mesmo programa que ele tem compromisso pessoal e aprovar as candidaturas, ponto. E com todos os defeitos que ali possa ter, leal ele é. Arnaldo falou um tema aí bem interessante, foi uma frase bem, tem jogo para ser jogado, mas é claro que, né, E outra coisa, Luiz, cortando que você vai falar rapidamente, o que o Rafael se reuniu lá com o grupo Bacelar, acredito, ele também não tem bola de cristal, não tem nada a ver com o Tribunal de Contas não, tá? Eu só falei que ele esteve reunido, isso é uma aproximação, não quer dizer que seja nada relacionado à conta, às contas, até porque ninguém sabia, acredito, né? Ninguém sabia dessas contas, conforme revelado aí por vocês. O grupo de Rafael migrou para o Bacelar. Isso é... Até porque você tem que... tem parte do grupo, não vou dizer o grupo todo, por óbvio, né? Parte do grupo migrou, né? As redes sociais montadas no governo Rafael para tentativa de reeleição, quando ficou muito claro que não havia chance eleitoral de isso acontecer, ela migrou. Ela hoje serve a Bacelar. Não vou citar nomes aqui, até para não ser, né, até porque tem pessoas conhecidas e tal, enfim, não me interessa fazê-lo, pelo menos não por enquanto. Mas migrou como é que eu vou dizer isso? Procurar substantivos e adjetivos apropriados. A máquina de propaganda que foi montada na campanha de Rafael, foi montada no governo Rafael, funcionou inclusive ali nos altos da rodoviária antiga. Isso migrou para Rodrigo Bacelar. Até porque, como migraria para Caio, que esse Caio fosse prefeito? Porque o antigarotismo dessas pessoas fala mais alto que qualquer outra coisa, né? E realmente, assim como o garotismo é muito forte em Campos, o antigarotismo também é. Eu quero, então, pedir a vocês para a gente mudar de assunto. Deixa eu só localizar aqui rapidamente. A frase do vereador de São João da Barra, que é tema também sobre Câmara de São João da Barra, e essa crítica que vem do vereador Analiel. Ele disse aqui no blog do Arnaldo Neto, vamos lá, cadê? Tá aqui, ó. Aprovamos superávit, mas as ruas de São João da Barra estão esburacadas e no escuro. Meu caro Arnaldo, vou começar por você de novo, né? Você que está na pauta aí, foi dia 19, essa matéria publicada no seu blog do vereador Analiel Viana, do Cidadania, da base governista de São João da Barra. Da base governista. Acho que é aí que é o grande... a grande novidade, né, Nogueira? Porque se o vereador de oposição sobe à tribuna, não que ele não tenha direito de fazê-lo, porque realmente a cidade está com muitos buracos e muito no escuro. Essa questão do escuro também é um assunto que Campos vive destacando aqui na sessão da Câmara. Existem licitações, tanto de Campos e de São João da Barra, que precisam ser feitas para solucionar essa questão, mas não avançam no Tribunal de Contas. Mas quem precisa se posicionar em relação a isso são as prefeituras, tanto de Campos quanto de São João da Barra, esclarecer isso à população, que isso não está muito claro. No caso de São João da Barra, segundo o presidente da Câmara, Elísio, são 5.000 pontos de iluminação apagados. Nós estamos falando de uma cidade bem pequena, 5.000 pontos de iluminação é uma questão considerável,
E Elísio, que também é aliado da prefeita, colocou isso, uma questão de segurança pública, que não está sendo tratado da forma que deveria ser, nem pela prefeita, nem pelos secretários. Ele ainda falou, não só o de obras, que o de obras, o Jorge Issa, foi muito criticado nessa sessão pelos vereadores da base, não só o Analiel levantou a discussão, era uma indicação simples, uma indicação. Na terça-feira, só abrindo um parênteses, eu fico aqui com a TV na Câmara de Campos, com o celular na Câmara de São João da Barra e começando a fechar a edição. Então eu fico, abaixa um, aumenta outro. Quando eu ouvi a Analiel falando isso, eu abaixa de Campos, aumento de São João e comecei a pegar as coisas. Mas quando o Analiel, ele botou uma indicação simples, refletor para um campo de futebol no Açu, uma coisa, né, trivial em sessão de Câmara, passa até desapercebido. Mas quando ele pega o microfone, ele muda o tom da voz e sobe as críticas. Subiu as críticas com a questão do buraco, lembrou a questão do superávit. Quase que toda semana São João da Barra publica em Diário Oficial que está tendo excesso de arrecadação. Na semana passada enviou à Câmara um pacote de projetos em que, somados, foram 10 milhões e meio de excesso de arrecadação, ou seja, acima do previsto. O vereador Alain, também da base governista, destacou que São João da Barra vai bater recorde de arrecadação. Por quê? Royalties melhoraram, e aí para Campos também, né? Tanto para Campos como para São João, para todo mundo. O país bate recorde de royalties, com o dólar lá em cima, com a commodity mais cara. E São João tem o diferencial do Porto do Açu, entrou em operação aí a GNA, o tráfego tem sido constante de navios, enfim. Então, São João da Barra está tendo um excesso de arrecadação muito forte. Por outro lado, a prefeita Carla Machado tem sido alvo de fortes críticas. Ela está no seu 4º mandato e muita gente fala que esse ano é o pior ano de administração de Carla Machado na cidade de São João da Barra. Isso nas questões práticas, né? Até colocávamos aqui, Luiz, no primeiro bloco, que a Firjan apontou São João da Barra como um dos melhores municípios nas questões fiscais em relação a 2020. Já o ano de 2021, como eu falei, para a percepção popular, e assim, eu não fico mais em São João com a frequência que eu ficava, eu fico dias de semana em Campos, vou uma vez por semana em São João da Barra e aos fins de semana, vou a casa em Atafona. Quando eu paro para conversar com as pessoas, é unânime a reclamação por conta da administração desse ano da prefeita Carla Machado. Mas o fato o Analiel, ele coloca um ponto, né? Toda cidade pequena tem isso, os famosos reclamões. Teve gente até que criticou essa fala dele. Então as pessoas que a gente sabe vão reclamar de tudo. Se tiver a obra, vai reclamar da obra que está demorando, se não tiver a obra, porque não tem. E nós conhecemos quem são essas pessoas. Com as redes sociais, elas ficaram um pouco conhecidas. Mas o que o Analiel colocou, não são mais só esses reclamões. São pessoas que muitas vezes não se colocam, porque não querem brigar com ninguém, que não querem cargo político, que não querem aproximação ou distância de político X ou Y. São pessoas do dia a dia que vão às redes sociais porque já não tem mais como pedir auxílio a ninguém. Por via da assessoria de comunicação da prefeitura, abrir espaço ao contraditório, abrir espaço ao secretário de obras, posicionamento esse que não veio, porque as críticas foram, como eu falei, muito duras. O vereador Alain, como disse também da base, Alain pegou o microfone e falou, se você não tiver condições de resolver, secretário, que o secretário Jorge Issa, peça para sair. Porque vocês já prometeram 3 datas a gente para mudar essa questão da iluminação e nenhuma das 3 foram cumpridas. Então a gente não acredita mais em promessas de vocês. Então, assim, a situação é bem crítica e quem anda em São João da Barra vai ver que realmente a situação está delicada. Ontem vocês entrevistaram o Danilo aqui, Danilo é um que vai fazer vídeo e mostrar as coisas quando está em São João da Barra, né? Eu não assisti a entrevista do Danilo toda, mas acredito que ele possa ter falado também essas questões de São João da Barra. Na frente da prefeitura tem um buraco. Em frente à prefeitura tem um ginásio de esporte que está acabado, com as telhas todas. As telhas voaram. Isso é certamente. Que havia sido promessa de Carla, dar um jeito nisso, promessa de campanha, e continua a mesma coisa. E continua a mesma coisa. É vergonhoso. É vergonhoso. Para a arrecadação que o município tem, com uma dimensão territorial pequena, uma população consideravelmente pequena, e na porta da prefeitura não pode nem falar que não está vendo. Um buraco gigantesco na porta da prefeitura. E o ginásio municipal, o ginásio de esporte do município da forma que está, é realmente muito delicado. E eu costumo falar, Luiz, só para concluir, deixar você falar sobre o assunto também, que governos têm marcas, né? Você vê algumas marcas de governo. Carla Machado tem 4 mandatos e tem uma administração muito forte na questão de valorização de pessoal, quando a prefeitura passou a ser um grande empregador, o que não é mais, até mesmo pela essa questão de não poder usar dinheiro de royalties para pagar pessoal. Acho que isso, Carla, deu uma brecada na contratação de pessoal. E algumas obras grandes anunciadas. Mas as grandes obras anunciadas de Carla não andaram.
a não ser escolas padrões, que o município construiu algumas escolas padrões na gestão Carla Machado. Mas se você anda no centro, você olha o ginásio do esporte, que é marca do governo Dodôzinho, você olha a policlínica do governo Betinho Dauaire. No mais, são reformas de outros prefeitos. Carla não tem uma grande obra para chamar de sua. Talvez seria o Parque de Exposição, mas que também começou e ficou com grandes problemas e até hoje não foi concluído. Só, Aloysio, permita aqui rapidamente, não vou te atrapalhar de forma nenhuma. Uma fonte de São João da Barra me falou, e aí eu vou colocar, né, hipoteticamente, porque eu não ouvi, que Carla Machado teria dado uma entrevista sobre essas polêmicas, e ela disse: gente, calma, não temos nem 10 meses de governo. Só esse ingrediente aí, Aloysio. Cara, olha só, ela fala, calma, não temos nem 10 meses de governo. Primeiro, o governo dela foi reeleito. Então, correto falar calma, são 5 anos e 10 meses de governo. Ponto 1. Ou, perdão, 4 anos e 10 meses de governo. Ponto 1. Ela era prefeita antes, ela se reelegeu. Primeiro ponto. O segundo, vai lá, 10 meses de governo. Vamos tentar separar Carla 2020 de Carla 2021. É meio difícil, mas vou tentar. Você pode, nesses 3 anos e 2 meses que faltam de mandato, responder a questão que a Renato colocou. Uma obra para chamar de sua. Mas, veja bem, deixar buraco em frente à prefeitura, e não estou falando de prefeitura, é emblemático. Porra, em Atafona, tem aquele buraco, na rua principal da Atafona, Feliciano Sodré, aquele buraco ali perto da casa das Quinas, casa do Morcego, que é a rua principal da Atafona, aquele buraco ali deve ter uns 3 anos. Não é buraco, não. Perdão, é uma cratera. E está ali uns 3, 4 anos aquele buraco. Certamente está no primeiro governo dela todo. E ninguém faz nada. Né? Então, eu acho que você pode ter, assim, calma. Esse calma se aplica, ressalvado que não são 10 meses, são 4 anos, 10 meses. Ou se você considerar que Neco foi eleito por ela e que ela teve os 2 governos antes, aí o pior, são 16 anos e 10 meses, você pode ainda, tipo assim, criar essa marca, essa grande obra para chamar de sua. Mas a questão de buraco e iluminação, gente, é como, você pode falar, pô, calma, meu telhado está vazando, eu vou botar uma laje, beleza. Mas sua casa está com teia de aranha, com privada entupida, sem lâmpada, aí não. Isso é dia a dia, entendeu? Não está sendo feito. Eu, sinceramente, eu também, como Arnaldo, vou lá no final de semana, sempre destaco isso, como destaquei aqui para afirmar, diante de seu Betinho e diante de seu Bruno Dauaire, que Carla ia se eleger com 70% dos votos, que se cumpriu. Você dois se lembram disso. Eu morei em Atafona há 11 anos. O que me dá outro grau. O Arnaldo é atafanense. A maneira como trata o veranista é uma, a maneira como se trata quem morou lá é outra. Né? E diferente de muitos campistas, eu não saio daqui com compra feita. Eu faço açougue lá, faço supermercado lá, faço padaria lá, compro peixe lá, camarão lá. Então, eu estou circulando. Açougue, né? Ração de cachorro, produto veterinário, que eu tenho cães, como tudo lá. Então, eu estou circulando. Eu estou vendo. Você fica na fila, você conversa e ouve. Eu não me lembro de um governo Carla Machado, já vi vários deles. Eu passei a morar lá no governo Ranulfo de Gal. Então, peguei os 2 Betinho, os 4 de Carla e peguei o de Neco. Eu nunca vi um governo de Carla, no de Neco eu já ouvi. E, vou ser sincero a você, eu só vi reclamações populares do nível que eu ouço hoje em 2 governos. O governo de Ranulfo e o governo de Neco. Embora seja de Campos, eu tenho, por ser mais velho, eu tenho mais memória que Arnaldo para trás. Né? Os 2 governos que eu vi, São João da Barra
que geraram o nível de reclamação popular que se ouve em fila de padaria, ouve em fila de açougue, ouve em fila de supermercado, ouve em fila de loja de ração, eu ouvi só nesses dois governos, ANUF e NECO. Vão combinar? Não foram governos exitosos. E que brigam aí palmo a palmo para ver qual que é o pior, né? Bom, são 8h31. O buraco está quanto tempo em frente à prefeitura aí, Arnaldo? Tem uma ideia, mais ou menos? Eu não sei quanto tempo, mas é bastante tempo. É bastante tempo. É um problema com a SEDAI ali também. Se fosse com o Betinho da UAERJ... No governo Neco, esse buraco já existia, isso eu posso falar. Se fosse, que a Luiz falou, o buraco em frente à prefeitura é um assunto aqui simbólico, porque representa os outros buracos do município todo. Mas se fosse Betinho da UAERJ, o prefeito, e aí eu posso falar isso também um pouco, que eu conheço São João da Barra e da política ali, os sanjoanenses estariam falando que é porque ele mora em Niterói e não vai à prefeitura, não iria à prefeitura. O que? Não estou dizendo se concorda, discorda, é isso, eu estou só fazendo uma sátira aqui sobre essa questão de administração. Mas, sobretudo, e aí vale o Aloysio, o Arnaldo, a quem está nos acompanhando, aqui é a análise e comentários para que, evidentemente, as autoridades possam também entender que a coisa está refletindo e refletindo mal. Eu, se fosse administrador político, com certeza, muita coisa descartaria, mas muita coisa ouviria. E principalmente, como a Luiz falou aí, nas filas. Tem muita verdade aí nessas filas aí, né? De banco, de padaria e essa coisa toda. Sempre tem aqueles comentários velados, aquela crítica velada, às vezes a pessoa queria uma coisa, não conseguiu, enfim, né? Bom, 8h33, vamos lá pedir licença a vocês, vamos a um rápido intervalo comercial e aí a gente volta. Sim, me permite? Claro. Ler aqui alguns comentários para dar interatividade ao programa. O nosso sócio proprietário número 1, o Maurício Forel Batista, coloca aqui: muito estranho ser o último ano de Rosinha reprovado. Agora o último de Rafael. Política, falta boi voar. Com todo respeito, Maurício, não é estranho não. Os últimos governos geralmente são comum, pelo contrário. Os últimos governos, os últimos anos de governo, Zezé Barbosa, vou citar uma frase aqui, Zezé Barbosa, que eu conheci, tive a honra de conhecer, foi um grande político de Campos antes de parecer garotinho, dizia: olha, final de mandato, você pede o café, demora meia hora, vem frio e cheio de formiga. Né? Ele dizia isso com toda a experiência política dele, então não é estranho, não. Final de mandato é sempre melancólico. Último ano, né? E Anice Barcelos aqui, falando sobre o que Arnaldo colocou e Nogueira também, e eu colocamos também. Ela resume aqui que é moradora de São João da Barra está um barco à deriva, gestão incapaz de resolver os mínimos problemas, como iluminação e vias esburacadas. As atenções da gestora só se voltam para a saúde. Onde fica, não vou repetir o que ela fala aqui, porque é uma acusação que demanda prova, mas é uma acusação forte. O Ministério Público daqui é cego, surdo e mudo, por mais que denúncias com provas sejam feitas. Fica aberto aí também. Quem é promotor lá, Arnaldo? Marcelo acumulava aqui lá, né, depois do falecimento de Marcelo, a Ludmila também acumulava alguma coisa lá. Agora, depois do falecimento de Marcelo, eu não tive o Ministério Público ainda. Eu tenho até que voltar lá para saber quem está responsável. Mas a Ludmila estava junto com o Marcelo, eram os dois que atuavam aqui e lá. Fica aberto aí, franqueado desde já a palavra aí. Estou lendo aqui o comentário da ouvinte, que coloca o Ministério Público assim, absurdo e mudo, por mais que denúncias com provas sejam feitas. Está falando de São João da Barra, então fica franqueado desde já o espaço para o promotor se manifestar aqui, se assim quiser, ou promotora. Perfeito.
Aliás, espaço esse que foi franqueado também, e você explicou, né, só voltando ali um pouquinho o assunto, ao Rafael Diniz, e você explicava ontem, que você falava ontem aqui, que pelo posicionamento dele, da assessoria, agora eu não posso afirmar aqui, você me ajuda, por favor, mas que ele preferia não se manifestar neste momento, mas foi franqueado o espaço aqui, inclusive da mesma forma que foi franqueado ao Sérgio Mendes, após a entrevista onde o ex-governador Antony Garotinho teceu aí algumas críticas aos dois, né? O espaço foi franqueado assim que Garotinho teceu as críticas, né? Acabou o programa na sexta-feira, eu liguei para Sérgio, liguei para Rafael. Até então não tinha a história das contas, né? E ele declinou. Aliás, Rafael tem procurado falar se posicionar pouco, né? Entendi, perfeito, tal. E aí veio a questão das contas e Arnaldo ontem. Arnaldo, flamenguista, o Flamengo perdeu pro Liverpool porque Arnaldo existe. Se Arnaldo existisse em 81, a gente não tinha nenhum mundial. Entendeu? Mas aí depois que Arnaldo furou Rodrigo Maia, ele tentou Rafael também, aí já assim com o assunto das contas, né? E Rafael também, né, Arnaldo? Rafael também falou que não era o momento, agradeceu o convite, né, o espaço, mas que no momento preferia não falar. Então, só para esclarecer. Sim, por isso que eu toquei no assunto também, para que as pessoas, né, comentem aí sobre essa questão porque muita gente fala de imprensa, porque a imprensa é isso, é aquilo, mas é assim que funciona. Cabeça é Flamengo, Arnaldo? Claro. Cabeça, você não viu seu time campeão do mundo como eu vi, porque cara com o pé frio, desgraçado. Pai, tem uma história com um dos meus gêmeos também lá da faculdade, mais ou menos desse tipo. Fulano, tirou 0, tá ruim, hein? Mas bravo mesmo tá João Brito. Bum. Betano, tirou 0, tá ruim. Mas terrível mesmo tá João Brito. O professor brincava com ele e tá igual a Arnaldo agora, ó. Você tá danado. Arnaldo, tá ruim, mas não tá pior do que Arnaldo. Vamos lá. São 8h39. Nós temos outros assuntos também quentes e não menos importantes, evidente que é no cenário nacional, mas que traz aí reflexos para a economia local brasileira, evidentemente, que é a CPI da Covid, o furo de teto para Auxílio Brasil e as eleições 2022, que há quem diga, até mesmo, foi até comentado pelo Luiz já aqui, que Bolsonaro pode vir até para deputado federal, mas perdeu o foro, né, o foro privilegiado ele não quer. E aí? Vamos ao intervalo e a gente volta dentro de instantes. Você está ouvindo o Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, proteus serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano.